Insista. E quando pior for o problema, mais você grita. Mais insista. E Ele responderá. É extraordinário isso. Hoje Ele veio até nós. Vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? Antes de falar com vocês da palavra que nós vamos ler hoje, eu queria saber quantos de vocês conhecem ou têm esse livro, Aos Sacerdotes, os Filhos Prediletos de Maria. Muito pouca gente, né? Isso é um livro para se ter. Isso aqui são as mensagens que Nossa Senhora dava ao sacerdote, movimento sacerdotal mariano, que a gente reza todo mês, né? A gente lê. E Nossa Senhora fala que ela é tão delicada, tão doce, que eu olhei esse livro inteiro. Vocês veem que o meu livro é um estado, né? Que esse livro é espetacular. E aqui somente 4 vezes, em 4 anos, ela comenta do dia 7 de outubro, que hoje é o dia de Nossa Senhora do Rosário, né? Então eu queria trazer aqui para vocês, ela falando que o rosário, a força que é rezar o terço. Então ela fala o quanto que essa oração é poderosa. E ela fala que nós temos ela fala assim, tendes necessidade de usar uma arma segura e invencível. Esta arma é a vossa oração. E são palavras dela. Trouxe para que vocês possam ver, né? Então ela fala que a oração tem uma poderosa força capaz de suscitar reações em cadeias para o bem, mais forte do que as reações atômicas. Imaginou isso? E ela fala que a oração predileta dela é o Santo Terço. E aqui ela fala, por que o Santo Terço é tão eficaz? Porque é uma oração simples, humilde, e vos forma espiritualmente na pequenez, na mansidão, na simplicidade do coração. Que Satanás hoje está trabalhando no mundo através do espírito de soberba e de rebelião contra Deus, né? Então ele fala que ele tem pavor daqueles que seguem a ela pelo caminho da pequenez e de humildade, mas que a gente não precisa preocupar, não. Ela fala, eu irei acorrentá-lo, somente com um terço. Já tem para a profecia que eu irei pisar na cabeça dele. Escandaloso, né? Eu irei vencer. Ai, que delícia. Deixa ele brincando, achando que está mandando no mundo. Ela fala, não se preocupem, não achem que não está acontecendo nada, porque todos os dias eu trabalho de forma silenciosa. É lindo, ela fala que à medida que a gente reza, a gente é introduzido na compreensão do mistério de amor, e ela fala que nós somos formados pela perfeita glória de Deus, Pai, quando a gente repete o Pai Nosso. E somos formados na adoração contínua da Santíssima Trindade, porque cada vez que termina o mistério, a gente fala glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Então, é lindo, não é lindo? Então, aquela fala da volta de Jesus, que coisa extraordinária. Ela fala de como é que nós vamos ver essa glória dele, a gente querer morrer, né? Ela fala como é que ele vai chegar, né? Então, assim, é lindo, acho que vocês... ela fala que a gente precisa confiar, né? Que ela é, na verdade, a nossa defensora. Que não existe ninguém como ela para poder, que Deus não nega nenhum pedido a ela. Que tudo que a gente pedir, através do terço, nós vamos conseguir. Que ela é a onipotência suplicante. Então, preciso que a gente peça a Jesus que aumente a nossa fé. Que a gente não pense que está só rezando um terço. Não, nós estamos com a arma mais poderosa que existe nas mãos. Então, eu trouxe isso aqui para vocês. Ela fala, a gente acha que não tem mais nada para fazer por esse mundo, que esse mundo está perdido, que isso é uma estratégia do demônio, a gente achar que ele já ganhou o mundo. É uma enganação, não é? Que mesmo que esteja tudo virado do avesso, o poder que tem quando a gente reza o terço, da conversão de quantas pessoas a gente consegue trazer através da oração do terço. Que nada é perdido, não tem nenhuma situação impossível quando a gente reza o terço. Então eu trouxe isso para que a gente não desista de rezar o terço, quando ela fala para a gente não, e ela manda a gente levantar os olhos para o céu, ela fala, não desistam, confie, reze o terço, não deixe de rezar. O ideal é que a gente rezasse o rosário, mas que pelo menos o terço, que ela fala que é do céu mesmo que virá o socorro. E aqui ela fala que Jesus virá no lindo cavalo branco do seu divino poder. Ela fala, vai ser um escândalo, né? Então, quem puder, que nessa lojinha deve ter esse livro. Esse livro é extraordinário. Leiam. São muitas mensagens dela e vale a pena que vocês possam ler. Eu trouxe para que vocês conheçam esse livro. E hoje é dia dela, de Nossa Senhora do Rosário, né? Porque foi dado a ela, o padre deve ter explicado, ter ganho aquela batalha. E são as batalhas todas da nossa vida que ela vai ganhar. Nunca duvidem.
Traga para ela todas as batalhas que vocês tiverem que vencer. E ela vencerá. Ela falou aqui. São muitas batalhas da sua vida. Então, quando o demônio quiser trazer para você desânimo, falar, não adianta, seja caso perdido. Fala, não, tem uma onipotência suplicante. Eu rezo o terço, ela faz o resto. E ela fala, seja o que for mais difícil, peça. Então, eu trouxe isso aqui para que vocês não desistam de rezar o terço. Vocês tenham a graça de Nossa Senhora de rezar, se possível, o rosário. Se não puder, pelo menos um terço todos os dias. Foi o que ela pediu em Fátima, tem um século, né? Que lê o mistério da nossa redenção. Muito bem. Então, não deixem, né, se alguém fotografou ou não, mas esses livros vocês encontram, não tem dificuldade não, né? Muito bem. Nós vamos pensar aqui num versículo de Lucas, do Evangelho de domingo, capítulo 17. Quando os discípulos, está no versículo 5, para quem quiser acompanhar, quando os discípulos estão reunidos com Jesus e falam assim com ele, aumenta em nós a fé. Eles não pediram, nos dê a fé, que hoje é a mesma coisa que a gente está pedindo a Jesus. A fé foi um dom, né? A fé é um dom sobrenatural, que nos foi dada que dia? Quando que a fé foi dada? Filho, eu não recebi isso não, recebeu de graça. Quando? No batismo nós recebemos a fé. Pode ser que a gente tenha guardado ele, né? Guardado, enterrado, e não cultivado isso. É uma opção, ter feito tudo isso. Mas quando os discípulos falam isso com Jesus, aumenta, Senhor, a minha fé. Eu quero caminhar com vocês em 4 passagens da Bíblia, que Jesus vai nos ensinando a confiar em Deus, cada vez mais, a ter uma confiança, uma entrega, porque a fé, acreditar, eu tenho fé em alguém, ok? Eu tenho fé em ideia, eu tenho fé numa pessoa, é uma troca, né? Eu tenho que confiar. A fé é uma aliança de amor, não é? Eu confio, eu faço uma aliança com aquele que não vai me trair, aquele que eu posso depositar todo o meu amor, aquele que eu posso me entregar, porque ele é firme, ele é de confiança, e ele, por uma outra tradução, ele é um apoio sólido. Aonde que eu estou? Aonde que eu me sustento? É nele, ele é a minha segurança, ele é a minha estabilidade. Então isso é fé, e fé é sinônimo de confiança. Então tem 4 passagens aqui, que Jesus vai ensinando os discípulos, e automaticamente vai nos ensinando. A primeira, se alguém quiser abrir, está no Evangelho de João, no capítulo 9, todos vocês vão lembrar disso. Quando eles encontram um cego de nascença, lembra? Quando eles passaram, eles viram um homem cego de nascença, e já os discípulos perguntaram para Jesus, Senhor, quem pecou? Foi ele? Foi os pais dele? Quem que pecou? E Jesus fala, nem os pais, nem ele, mas é para que seja manifestada a obra de Deus. Então é tão interessante, né? Que Jesus chega perto dele e fala assim. Jesus pega a lama, pega o barro, faz uma lama, aplica nos olhos dele e fala assim, vai lavar-te na piscina de Siloé. Ele foi, lavou e voltou, enxergando. O que isso é para nós? Se a gente não pegar a palavra, não tentar ajudá-la para a nossa vida, não caminhamos. Eu fico pensando, qual de nós, em algumas situações na vida, estamos igual a esse homem cego? Não vê. Não vê para que lado ir. Não vê que decisão tomar. Cego. Mas quantos de nós fazemos aquilo que o Senhor nos diz? Imagina, o que tinha essa água para ela poder ficar curado os olhos desse homem? Nada. Era uma água. Se tivesse um colírio, né, que foi manipulado, um colírio feito por alguém chique, um alquimista, um sábio, mas Jesus fez uma lama e mandou ele numa piscina lavar os olhos. Como é que chamava a piscina? O que significa Siloé? Enviado. Se Jesus não tivesse sido enviado até nós, ninguém poderia nos libertar dos nossos pecados. Esse homem foi até Siloé e lá ele se lavou. Nós precisamos de ir até ele para que a gente também seja lavado. Precisamos de ir até ele na confissão. Precisamos mostrar para ele a nossa história, a nossa vida e falar, lava-me, Senhor. Preciso da sua água, da sua misericórdia, para que a minha vida seja transformada, para que eu possa enxergar. Tira minha cegueira e me faça ver. Me ajuda a ter um ouvido disposto a te ouvir e a te obedecer. Ouvir significa obediência. Eu tenho que ouvir para fazer.
Esse homem foi, ele nunca tinha visto Jesus, e ele obedeceu. Me ajuda a ver, Senhor. Quantas situações da nossa vida a gente não enxerga. Esse homem confiou em tudo que ele falou e obedeceu. E eu fico imaginando o quanto que nós somos relutantes. Deus fala, será? Só está certo mesmo? Qual garantia que me dá? Ele obedeceu. Senhor, aumenta a nossa fé. Me ajuda a confiar. Quando o Senhor disser uma palavra, que eu entenda que isso é fonte de vida para mim, me ajude abra meu ouvido para que eu possa ouvir. Me dê um coração disposto a te obedecer. Como esse homem que foi até Siloé. Que bom que o Senhor veio. Que bom que o Senhor veio até nós, na nossa vida, na nossa história, nos curar, transformar a nossa história. Que bom que o Senhor nos tirou do reino do pecado, nos libertou de Satanás, nos levou para o reino de luz, um reino de Deus que é eterno. Se Ele não tivesse vindo, se Ele não tivesse sido o grande enviado, o que seria de nós? Ele que veio nos libertar, Ele que veio transformar a nossa história, tirar a gente dessa miséria e fazer de nós filhos do Altíssimo. Imagina nós saindo do nada para virar filho de rei. Não tomamos consciência disso não, mas nos tornamos filhos de rei. Então, essa é a primeira. Vamos pedir a Jesus, aumenta a minha fé, me ajuda a confiar, quando eu sei que aquilo é uma ordem sua, me ajuda a confiar e a obedecer. Me ajude como São José, que obedecia prontamente. São José, além de obedecer, ele tinha uma prontidão, ele cumpria. Me ajuda, como todos, como Maria que obedeceu. Me ajuda, como Abraão, que o Senhor falou, Abraão, sai da terra e vai. E Abraão largou tudo e foi. Onde é que nós vamos fazer isso? Me ajuda a confiar que o Senhor nunca vai me levar para um lugar errado, nunca vai me mostrar alguma coisa que não é o melhor para a minha vida. Segunda passagem vai estar no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 46, que é o cego Bartimeu, sentado à beira do caminho, que quando ele é cego, quando ele vê, sente aquela multidão passando, pergunta, quem é que está passando? Jesus. E ele começa a gritar. Quando ele ouviu que era Jesus, ele disparou a gritar, filho de Davi, Jesus, tem compaixão de mim. E as pessoas falavam com ele assim, para com isso, está gritando por causa de quê? Ele não vai te ouvir não. Mas Jesus já tinha escutado, né? E aí, ele continuou gritando. Quanto mais for falar para ele não gritar, mais que ele gritou. Aí que ele gritou mais alto. E aí Jesus parou e falou, chamai-o. Aí as pessoas falaram, ele está te chamando. Aí ele largou o manto dele e foi até Jesus. Então presta atenção. Quantos de nós também estamos parados à beira do caminho, com essa vida tão curta que temos, sem coragem de tomar uma decisão, porque não sabemos para onde ir, nem temos consciência que no que esse chamado é da santidade, e a gente não se atreve a entrar? Quantos de nós estamos parados, sem saber para que lado vamos, sem saber que somos filhos de Deus, e que o trabalho que temos é a matéria que trabalhamos para a nossa santificação? Quantos de nós precisamos de gritar, Jesus, tem de compaixão de mim, que estou à beira do caminho, que não enxergo, que não sei para que lado ir. E Jesus, ele é tão maravilhoso que ele fala com ele, que queres? Que queres que eu te faça? Que queres? Fala, Jesus, me dá uma graça, me dê a graça de saber qual é a vossa santíssima vontade. O que o Senhor desejou para mim quando me criou? Me ajuda a ter guardado no meu coração que eu sou um filho, uma filha amada, fui criada antes do Senhor fazer o mundo, que o Senhor pôs um plano na minha vida, que esse plano meu, por menor que seja, faz parte desse projeto da salvação. Me ajuda a entender qual é a sua santíssima vontade para que eu possa cumprir. Que queres? Saber o que tu queres, porque a única coisa que eu desejo é cumprir a tua santa vontade. Me ajuda, Senhor. Eu creio de onde eu vim para onde eu vou. Eu quero cumprir nesse curto tempo que eu tenho. Eu não quero ficar parado perdendo tempo, deixando a vida correr, sem viver ela de verdade. Me ajuda. É isso que eu quero. Mas eu preciso ter coragem, Senhor. Porque quantos vão falar com você assim, você está chamando Jesus? Bobagem, minha filha. Bobagem. Não vai resolver nada, a situação está resolvida. Pois eu te digo, grite. Quantos de nós gostaríamos de hoje gritar a Ele, Jesus, tem de compaixão de mim, olha a situação que eu estou. Me ajuda. Quantos de nós gostaríamos de gritar? Gritem.
Porque Jesus ouviu do primeiro, mas Jesus não atendeu de primeiro para que ele treinasse a oração. Então quando as pessoas falarem com você, não precisa insistir com a oração, não, pois eu te digo, insista, insista, e quanto pior for o problema, mais você grita, mais insista, e ele responderá. É extraordinário isso. Deus escuta desde o início, antes de você abrir a boca já sabe, mas não deixe de chamar por ele, não deixe. E é tão interessante aqui, porque na hora, ele deixou o manto. Quantas coisas estão precisando de deixar para seguir Jesus? De verdade. Mas Jesus fala que os maiores projetos do ser humano, tem hora que ele brinca, né? Então os maiores projetos, as coisas mais extraordinárias que a gente possa pensar, não passa de brincadeira de criança aos olhos de Deus. Ah, meu Deus. O que adianta o homem ganhar o mundo inteiro se vier perder a sua alma? Vai levar o que mesmo daqui? E fala, desapega das coisas da terra. Desapega. Largue as suas bagatelas, ele diz. Tenha coragem de dar um salto. E de verdade, o que te impede de seguir ao Senhor teu Deus? Ele largou o manto. O que na sua vida te impede? É falta de confiança? É entender que essas coisas, quando eu trago para vocês o livro de Nossa Senhora, é porque essas coisas são reais. A história de amor de Deus conosco não é uma história de conto de fadas. É real. Todos nós que estamos aqui cremos que Deus enviou o seu Filho por amor. Ele se encarna por amor. Ele vive a nossa vida por amor. Ele morre na cruz por amor, a redenção por amor. Ele abre o paraíso com o sangue dele e nos leva para uma vida eterna por amor. Isso não é brincadeira, isso é real. O mundo vai tentar te enrolar e falar, mentira. Não é mentira, é real. Isso é a única coisa real, o resto é ilusão, é o inverso. Então, o que nos impede de também dar um salto? O que está faltando? O que está nos amarrando? Que a gente de verdade não leva Deus a sério, não transforma a nossa vida para poder viver com Ele, por Ele, nele. É o mundo que nos enrola e nos ilude. E é tão interessante que as pessoas falam assim, desista disso. Não desista. Eu digo para vocês, vá contra tudo e todos, não desista. Ele é a única coisa certa que nós temos na vida. E Jesus não nos chama só uma vez na vida não, ok? Deus nos chama a todos os momentos da nossa vida. Tem que fala coragem, Ele te chama. Mas Jesus não chama só agora não. Não é só agora não. Ele te chama todos os minutos da nossa vida. Deus está nos chamando. A gente que não presta atenção no chamado de Deus. Nós estamos distraídos com tantas vozes do mundo, tantos barulhos, e nós não estamos conseguindo escutar o assovio do pastor. Aquela voz que ele falou para Madalena, porque ele tem um timbre para chamar cada um de nós. Imagina, Madalena estava chorando. E ele fala com ela, Maria. E ela sabe que é ele. Isso é extraordinário. Imagina, ele vai ter um jeito de chamar você. Ele tem um jeito que ele sabe quem é você. E ele vai te chamar. Esteja atenta para o que o Senhor te chamar, no momento que Ele te chamar. E vamos pedir a Ele, Jesus, aumenta a minha fé. Me dá coragem de gritar pelo Senhor, de entrar no seu caminho. Eu quero seguir os seus passos. Isso não é uma brincadeira. A nossa vida é transformada, inteiramente transformada, a partir do momento que você assume que é Ele que você quer seguir. Porque Bartimeu largou tudo e seguiu a Ele. O que te falta para seguir a Ele? O que de verdade, o que está te aprisionando para viver de verdade uma aventura de amor? Que andar com Jesus é viver uma aventura de amor. Não ter medo disso. Então, Jesus, filho de Davi, tem de piedade de mim, da minha história, do momento que eu estou vivendo. Me ajuda a ver, me ajuda a ter a disciplina, me ajuda a desejar o que o Senhor deseja, me ajuda a viver a vossa santíssima vontade. Me ajuda, me dê confiança, me dê a certeza de que quando eu salto, eu não estou indo para nenhum lugar, a não ser para os seus braços. Me ajuda a ter coragem. E ao mesmo tempo que a gente vê aqui em Marcos um homem cego gritando, a gente vê em Mateus, no capítulo 9, uma mulher de uma fé extraordinária. Aquela mulher, lembra daquela mulher, daquela hemorragia que sangrava, tinha 15 anos, lembra disso? E ela pensava assim, se eu encostar somente na ponta do manto dele. Então no caminho que cuida, as pessoas que caminham com Jesus, tem os que gritam, e tem essa mulher numa fé de uma humildade, que ela só queria pegar, em silêncio, tocar no manto dele. Aí eu fico pensando, que nós temos um privilégio, nós não tocamos só no manto de Jesus, tocamos? Você tem dúvida disso?
Nós temos Deus inteiro. Aonde? Em cada Eucaristia. Nós recebemos Ele inteiro, não é um pedacinho do manto dele, não. Eu recebo Ele inteiro. Quem somos nós? Quem somos nós para que Ele venha até nós? Quem somos nós para estar tão perto dEle? Quem somos nós para que Ele possa estar dentro de nós? Quem somos nós para que Ele seja o nosso alimento, o nosso sustento, o nosso remédio, o nosso médico? Quem somos nós? E mesmo assim a gente não consegue sair curado de uma missa do Eucaristia. Não cremos que recebemos Jesus vivo. Não cremos. As nossas pernas não tremem, nosso coração não dispara. Era para estar tudo desmaiado, saber que estou diante dele, vou receber Jesus vivo. É algo extraordinário. Essa mulher queria tocar, só pôr o dedo assim no manto dele, e nós recebemos ele vivo, e podemos recebê-lo todos os dias. Então como é que a minha fé pode crescer? Pelos sacramentos. Quanto mais eu encontrar com Ele, mais Ele tem a oportunidade de me transformar, mais Ele tem a oportunidade de me ajudar no meu caminho, de tirando de mim as coisas que me impedem. Mais Ele fortalece a minha fé pela escuta da palavra e pela Eucaristia, e me ensinar a humildade, que eu não sou nada, só tenho ilusão que sou bacana, que sou poderosa, que tem poder, que tem dinheiro, que tem nome, que tem cargo. Isso serve para quê mesmo? Nada. A pandemia mostrou isso. Morreu todo mundo ninguém sabia o CPF, não sabia quanto que, nada, ninguém sabia, morreu assim indiscriminadamente. Não foi nada, não nos protegeu o dinheiro, o poder, o sobrenome, o cargo, absolutamente todos iguais. Mas presta atenção, Jesus, a minha fé precisa de humildade. Então aumenta a minha fé, Senhor, me dê confiança, me dê obediência, me dê coragem, me dê humildade. Eu quero também viver como essa mulher aqui nessa humildade. E o último trecho que eu quero andar com vocês é no Mateus capítulo 21. Jesus foi extraordinário, né, gente? Porque Ele veio como um de nós. A única coisa que Jesus não foi igual a nós foi no pecado. Então Jesus sentiu sono, Ele sentiu fome, Ele teve sede, Ele ficou cansado, Jesus chorou. Tudo que nós vivemos, Ele viveu, com exceção do pecado. Então nesse pedaço aqui, Jesus estava com fome. Ele foi aonde? Na figueira. Encontrou figo? Lembra dessa passagem? Não encontra figo. Mas hoje Ele veio na figueira, Ele veio até a gente. Ele veio até cada um de nós. E aí? Dá-me de comer. Entenderam? Hoje é com você, é comigo. Hoje Ele veio até nós. Vai encontrar o quê? Que fé Ele encontra em nós? Que fé? A Jesus, assim, eu tenho uma fezinha assim, bem petitinha, mas eu não vibro, Senhor. Eu tenho uma fé que dentro de mim meio morta. Eu sou mais ou menos um cristão domingueiro, que acho que sou maravilhoso, que eu vou à missa domingo. Que escândalo. Estou achando que estou maravilhoso na fita. Comungo uma vez por ano. Que bom. Confesso também uma vez por ano. Está ótimo, está bom não, Filó? Não, uma vez por mês pelo menos. Nunca leu a palavra. Que bom. Maravilhoso. O que Ele vai encontrar quando Ele chegar em você? Que às vezes Ele vai encontrar um cristão só de casca, igual a figueira, que só tinha folha, só tinha aparência. Só parecia uma figueira, mas não tinha o fruto. Então, Jesus na cruz pediu o quê? Tenho sede. Sede de quê? Que tinha de água? Não, Deus tem sede de você. Sede da sua alma, sede do seu amor, sede da sua história. Da mesma forma que quando Ele vem aqui como se fosse figueira em cada um de nós, Ele tem sede da nossa história, da nossa vida com Ele. É isso. Cadê as obras da sua vida de fé? A fé sem obras é nada, é morta. Então eu faço as coisas não é por mim, é para quem? Por Ti, Jesus. Somente por Ti é que eu faço isso. Somente por Ti eu me levanto, eu me desgasto, eu me canso, eu sou consumida. Eu vou cuidar do meu irmão por Ti. Eu amo o meu irmão por causa de Ti, Senhor. É somente assim. Então é preciso que eu pense hoje, se Ele chegou aqui até mim, chegou, está aqui me olhando para cada um de nós, e nós não vamos ter nada para dar a Jesus? Ele olha para cada um de nós e pede, Ele está com fome da sua história, do seu amor. É preciso que a gente pense. A nossa fé não é uma coisa para brincar, né? A nossa fé tem que ser transformada em vida. Tem que ser uma vida vivida com fé, é diferente. Uma coisa é viver uma vida, outra coisa é uma vida que é transformada pela fé, por um nome,
por mais do que um nome, por uma pessoa. Viva, viva, está aí, andando conosco. Isso que pode nos transformar. E aí, quando a gente volta lá no Evangelho de Lucas 17, Jesus fala assim: com a fé que tendes, mesmo que ela seja um grãozinho de mostarda, se vocês falarem a essa moreira, arranca-te e replanta-te no mar, ela vos obedecerá. Por que Jesus fala que é uma moreira? Escolheu alguma coisa assim aleatória? Porque a moreira tem raízes profundas. Então presta atenção. Hoje na nossa vida, o que tem raiz tão profunda que não me deixa caminhar na fé? Quanta mágoa, quanta tristeza, quanta falta de perdão, quanta situação que eu estou parada. Às vezes estou parada no dia que eu perdi alguém, no dia que eu fui traída, no dia que eu enterrei alguém, no dia que eu tive uma notícia ruim. Quanta coisa está impedindo que você avance. Às vezes a gente está no deserto, mas o deserto não é lugar de ficar, é de passagem. Ok? Igual a turma lá do Egito. Deus Pai tira o povo do Egito para levar para a terra que vai ter leite e mel. A turma fica andando 40 dias no deserto, era para andar 40 dias, andar 40 anos. Para desobediência. Mas é uma passagem. A turma está andando no deserto, em vez de olhar para frente, está querendo saudade das cebolas do Egito. Então às vezes a gente não anda, porque está parado no passado. Solta o manto. Arranca, vamos pedir a Jesus. Arranca de mim, Senhor, a minha frieza, a minha indiferença. Me arranca da minha poltrona, Senhor. Do meu egoísmo. Do meu comodismo, Senhor. Que não quero me mover. Vão rezar. Ah, minha filha, estou no cansaço, se você soubesse. Mas chama essa mesma pessoa para uma promoção. Vai antes você. Fala, não podia viver sem isso, gente? Presta atenção. O que te impede de sair da mesmice? Vá até Ele, Ele te chama. Chama todas as vezes, chama inúmeras vezes. Ele te chama para que você possa ter uma outra vida com Ele. Fala, Senhor, arranca de mim essa moleza, essa assídia, essa preguiça, Senhor. Essa falta de coragem de assumir a minha fé. Essa falta de disciplina. Me ajuda. Me ajuda diante das situações mais difíceis. Se o Senhor falou que com a fé que eu tenho, que pode ser um grãozinho de mostarda, eu faço isso. Eu arranco tudo isso. Arranca para mim. Me ajuda, eu creio que o Senhor é vivo. Eu creio que eu te recebi. Eu creio que o Senhor tem poder de transformar. Eu creio. Então, é preciso pensar nisso. Porque quando a gente passa por situações tão difíceis, e como estava lá na primeira leitura de Abacuque, às vezes a gente vai vivendo momentos na nossa vida que a gente vai vendo tanta situação de opressão, de violência, do mal crescendo, de tanta impunidade, que a gente precisa entender que Deus está vendo todas as coisas, que existe uma luta, como diz Nossa Senhora, em silêncio que ela trava todos os dias, que eu não vejo, mas que nós que cremos, está escrito lá, o justo viverá pela fé em quem? Em Jesus, que veio ao mundo para me dar a vida eterna, para dar a cada um de nós. Então eu preciso começar a pensar que essas coisas são reais, para que eu possa começar a saborear o mel, as doçuras do céu. Existe muito mais do que a gente possa imaginar. Isso é real. Me ajuda, meu Deus, a crer, aumenta a minha fé. Então, diante da situação de opressão, diante das situações que me destroem, aumenta a minha fé. Como aquele pai, Senhor, que diante daquela situação do filho, que disse assim para o Senhor, se podes. Às vezes a gente fala assim com Jesus, se o Senhor puder, se tu podes. Porque quando os discípulos não conseguiram curar o filho, que tinha muitas convulsões, que tinha uma possessão diabólica, e eles não conseguiram, e ele então olha para Jesus e fala, se podes. Jesus fala, se podes? Que a gente nunca se esqueça diante de quem estamos, que a gente nunca se esqueça desse amor incondicional, que Deus nos dê a graça da fé no amor dele, que é pessoal, intransferível, incondicional e eterno, e que não depende das nossas obras. Ele simplesmente nos ama. Que Ele nos dê força nisso, que essa fé possa incendiar o nosso coração, que essa fé possa nos fazer alegres, que essa fé possa nos dar coragem, que essa fé possa nos fazer ser transformados, e que essa fé possa irradiar, para que a gente possa contaminar outras pessoas, pela alegria de ter uma pertença. E que quando a gente ficar sempre assim, nessa dificuldade, diante de um obstáculo muito grande, diante de uma doença muito pesada, que a gente possa falar com Jesus a mesma coisa que aquele homem falou.
Eu creio, Senhor, mas aumenta a minha fé. Eu creio. Que a gente possa dizer isso para Ele com toda humildade. Jesus, eu creio. De verdade eu creio. Mas me ajuda a acreditar. Cada vez mais a confiar, me abandonar, me entregar sem medo. Me ajuda, Senhor, a ter a consciência que eu estou apoiada e que esse apoio é sólido, que nunca vai faltar. Que o Senhor nunca vai me trair, nunca vai me abandonar. Nunca, Senhor. Fortalece a nossa fé. Que se essa fé é pequena eu consigo fazer tanta coisa. Fortalece a minha fé. Para que cada um de nós possa ser um instrumento de Deus nesse mundo. Que cada um de nós possa anunciar esse Deus vivo maravilhoso. Quem somos nós? Para ter um Deus tão doce ao nosso lado. Que nos ama, que cuida de cada um de nós, que olha para cada um de nós com amor. Com amor. Que a gente não tenha medo de viver essa fé. Que a gente não tenha medo de ser enganado, né? Que a gente fala, mas será que isso é verdade? Eu digo para vocês, é real. Pode se entregar a Ele. Jamais, jamais será decepcionada. Jamais, jamais será traída. Jamais. E Deus tem muito além do que a gente é capaz de sonhar. Não tem nenhum olho que viu, nenhum ouvido que ouviu. Nenhuma mente é capaz de pensar o que Deus tem preparado para cada um de nós. Vamos pedir ao Senhor, Senhor, me dê fé. Essa fé é capaz de mudar a história. A minha história. Me ajuda a ser alguém que era um antes e um depois na caminhada com o Senhor. De verdade, eu quero ser olhada nos olhos e ser quebrado pelo seu amor. Que Nossa Senhora interceda por nós nessa noite, que nos dê algumas graças, né? A graça do rosário, ou pelo menos um terço. E a graça de ter uma fé. Eu peço a ela todos os dias, me dê um coração semelhante ao vosso, igual não tem jeito, semelhante ao vosso, para que eu possa amar e servir ao teu Filho Jesus, todos os dias da minha vida. Vamos pedir a ela, me dê um coração semelhante. Eu quero viver uma fé pouco parecida com a sua, que nada possa me amedrontar, mesmo que eu tenha um sábado longo de espera, como a senhora teve, mas que nada, nada possa impedir, né? Não há noite, né? Não existe aquela música, não há noite que possa impedir o nascer do sol. Não há nada, nenhuma situação que Deus não possa mais. Então que essa noite a gente possa pensar nisso, que a gente tenha confiança incondicional, que a gente tenha um abandono à vontade de Deus, que a gente tenha um desejo absoluto de viver a vontade dEle com humildade, mas na confiança de que Ele, que nos ama, jamais nos abandonará. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Nesta linda pregação da doutora Filó, Jesus nos chama mais uma vez. Não tenhais medo, crê somente. Mesmo quando a fé parecer fraca, quando as lutas nos fazem duvidar ou o coração pesa, Ele está pronto para nos socorrer. Basta um simples pedido sincero. Jesus, me ajude a acreditar, fortalece a minha fé. Não espere sentir-se forte para se aproximar dele. Venha como você está, com suas feridas, dúvidas e pequenez. Ele transforma tudo. Deixe que o Espírito Santo renove seu interior, que Nossa Senhora segure sua mão e que a palavra de Deus seja a luz no seu caminho. Lembre-se, a fé não é a ausência de dificuldades, mas a certeza de que Deus caminha ao nosso lado em todas elas. Confie, entregue, persevere. O Senhor é fiel. Insista com Jesus, pois Ele é o Senhor do extraordinário. Que essa mensagem toque profundamente o seu coração e traga renovação à sua vida. Amém. O que você achou do vídeo? Qual parte mais falou com você? Deixe nos comentários a sua oração ou o pedido que você quer entregar a Jesus hoje. Se essa palavra te abençoou, compartilhe com alguém que precisa ouvir isso. Deixe seu like, ative o sininho e inscreva-se no canal para mais conteúdos que fortalecem nossa caminhada de fé. Juntos, vamos espalhar o amor de Cristo. Deus te abençoe ricamente e até o próximo vídeo. Agora eu convido vocês a fazerem uma oração comigo. Senhor Jesus, eu venho até Ti com o coração aberto e sincero, assim como a doutora Filó nos ensina. Muitas vezes minha fé vacila, as dúvidas me cercam, as dificuldades parecem maiores que minhas forças, e o peso do dia a dia enfraquece meu espírito. Jesus, me ajude a acreditar, fortalece a minha fé. Aumenta em mim a confiança no Teu amor misericordioso.
Ensina-me a falar contigo com simplicidade, como um amigo querido, a te visitar no sacrário e a entregar todas as minhas preocupações em tuas mãos. Quando o medo vier, lembra-me que tu estás comigo. Quando a fraqueza chegar, sustenta-me com teu Espírito Santo. Virgem Maria, Mãe da fé e nossa Mãe, intercede por mim, segura minha mão, purifica meu coração e ajuda-me a dizer sempre sim à vontade de Deus, como tu fizestes. Que o teu exemplo de confiança e obediência seja luz no meu caminho. Espírito Santo, vem, renova-me, inflama meu coração, dá-me coragem para perseverar, discernimento nas decisões e alegrias mesmo em meio às provações. Eu creio, Senhor, mas aumenta minha fé. Eu confio em Ti, Senhor. Ajuda-me a confiar mais. Eu te amo, Jesus, e quero viver para Ti. Que assim seja. Amém. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, assim como era no princípio, agora e sempre. Amém. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Porque não existe um lugar mais especial, aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Jesus, quando conversa com uma mística que se chama Josefa, Josefa era uma religiosa e que era responsável pela parte de limpeza, de lavar, passar roupa, de um mosteiro. E ele conversa com ela. Existe um livro exatamente desse tamanho, um livro muito grande. Mas tem um trechinho, todas as vezes que Jesus conversa com ela, ele conversa com ela como se conversasse com uma menina. Então ele explica assim: Josefa, como é que a gente sabe que vocês pertencem à mesma família? Se vocês têm o mesmo sobrenome, né? Então a gente identifica vocês. Então vocês, a partir do batismo, se tornaram todos filhos de Deus. Então nós que estamos aqui e os que não estão batizados, somos filhos do mesmo? Então Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então vocês imaginam quando os discípulos olhavam para Ele e via Jesus, igual foi hoje no Evangelho, que Jesus foi escolher os discípulos e Jesus passou a noite em oração. Jesus ia fazer um milagre, ele rezava. Ele foi ressuscitar Lázaro, ele, tudo que ele ia fazer, ele rezava. Então os discípulos ficaram olhando aquilo e eu fico imaginando que coisa mais encantadora devia ser Jesus falar com o Pai. E Jesus veio nos revelar que a gente tinha um Pai. Então os discípulos, em Lucas 11, no versículo 1, os discípulos esperam ele terminar de rezar, que devia ser uma coisa encantadora, ver ele falando com o Pai. Falaram assim com ele: Senhor, ensina-nos a orar. A oração, ela é a força nossa. É o que o Pai, entre tantas coisas que Deus deixou para nós, Ele deixou para nós como falar com o Pai. Falar com o Pai é rezar, é orar. Então quando alguém pergunta para você assim: o que você vai fazer? Você está indo o quê? Rezar? Você fala: estou indo me encontrar. Rezar é o encontro.
Quem? Você e seu pai. Eu estou indo me encontrar. Eu estou indo falar com aquele que pode. Eu estou indo matar a saudade da minha casa, do meu pai. É assim que a gente, como filho, deveria fazer. Estar sempre em oração, sempre voltada para Ele, assim como Jesus nos ensinou que tudo que Ele ia fazer, Ele primeiro rezava. Então, nós precisamos de aprender o quão importante é a oração, porque é ela que determina a nossa vida. Vocês lembram da história de Moisés, quando eles estavam em guerra, e que, enquanto Moisés ficava com os braços para cima, os israelitas ganhavam. Quando Moisés cansava e o braço caía, eles perdiam. Por fim, o povo pôs Moisés assentado numa pedra e escoraram o braço de Moisés, os dois, até que eles venceram a guerra. A gente precisa aprender a estar em oração. Mas prestem atenção. A oração, ela precisa de ser uma oração que tenha influência direta na sua vida. Então, ela tem que ser concreta. Então, na hora de rezar, essa oração, ela tem que incidir na minha vida. Quando eu rezo, eu tenho que conversar com Deus, tudo. Eu preciso chegar diante dEle e contar para Ele como se Ele não soubesse de nada. Eu tenho que expor a Ele, mesmo com Ele sabendo. Até que vai chegar o dia que nós vamos rezar de uma forma que a gente só olha para Ele e sabe que está sendo olhado. Não demora. Por enquanto a gente chega e conta tudo. Porque é a única pessoa que tem paciência para nos ouvir. É Ele que vai conseguir fazer com que o nosso amor próprio ferido seja salvo ali. Ele que cura. Ele que vai tirar do nosso coração a inveja. Ele que vai tirar de nós o ciúme, que são coisas que às vezes estão na oração e que estão me atrapalhando. É preciso que essa oração ela seja real, concreta. Porque senão a oração não tem sentido. Fica igual a vida de muitos cristãos que entram e saem da missa de domingo e resolveu o que na vida dela? Nada. Foi passear na igreja. Estou falando mentira? Não. Se perguntar o que o padre falou hoje, não sei. Qual foi o evangelho? Qual foi o salmo? Nada. Não sabe nada. Porque não estava lá. Várias vezes na missa o padre fala, oremos, irmãos. A gente às vezes não presta atenção, nem sabe que o padre falou isso, mas falou. É porque a gente não está ligado, não está atento. Orem, abra o seu espírito. Há uma correlação tão linda, quando Jesus fala, quando for rezar, entra no seu quarto, fecha a porta. Há uma correlação disso com o Apocalipse, que quando você fecha a porta do seu quarto, abre a porta do céu. E que você vai entrando, e tem alguém lá te esperando. Qual que é a senha para entrar? Tem uma senha. Como é que chama a senha? É Pai. Fala, Pai, só está aí? Ele fala, sua espera. Ah, o dia que a gente aprender essas coisas. Quem vai nos suportar? Ninguém. Então a gente precisa aprender que nós temos uma arma. Essa é a nossa grande sustentação na vida. A gente reza pela alegria para agradecer o que aconteceu. A gente reza na tristeza, a gente reza na angústia, a gente reza quando está com o coração apertado. A gente reza quando tem que tomar uma decisão. A gente reza porque está acontecendo alguma coisa que eu não sei para que lado ir. Então eu tenho que pegar a minha vida, a minha situação, colocar na luz de Deus e ter a coragem de falar para onde eu sigo. Me ilumina. Eu tenho que fazer aquilo que São Paulo falou no Evangelho de hoje, na carta de São Paulo aos Colossenses. Que ele fala isso de uma forma tão linda. Ele fala isso aqui. Que a gente tem que, assim como nós recebemos... como recebestes Cristo Jesus o Senhor, quem quiser acompanhar, Colossenses 2, versículo 6. Assim nele andai, arraigados nele edificados e apoiados na fé. Cuidado para que uma notícia ruim não tire você do foco. Quando alguém fala, mas você acredita nessa bobagem de Deus? Isso é real. Então preste atenção na sua vida, aonde que você está arraigado e apoiado. Como é que a gente faz diante das grandes decisões da nossa vida? Precisamos de aprender a rezar. Essa é a nossa grande arma. Ninguém pode com alguém de joelho. Ninguém pode. Fala, Filó, mas como é que nós vamos rezar?
Quais são os grandes inimigos nós da oração? O que mais te atrapalha a rezar? Para e pensa, nós estamos entre amigos. Traz uma água para mim, por favor. O que mais te atrapalha a rezar? O pensamento, a doida da casa. Cada um de nós tem uma louca. É a imaginação. Né? Teresa de Ávila falava isso com Jesus, né? Ela falava, hoje a louca está demais. Prende ela, porque a coisa não está boa, não. Você senta para rezar e está voando. Né? Voa, passeia. Gente, você está rezando, volta, mas está voando. Né? Não é assim? Então, a louca da casa, a gente precisa identificá-la. Alguém aceita água? Qual que é a outra coisa que atrapalha vocês a rezarem? Qual outra coisa que atrapalha a rezar? A gente não se prepara para rezar. Então, quando você chega diante de Deus, seu coração está distante dele. Até ele está na sua frente, você está coração fechado, duro. Reza com o lábio. A oração tem sentido? Resolve? Você não quebrou seu coração? Você não rasgou seu coração? Aqui, se vocês continuarem lendo Colossenses, vai falar que a gente foi circuncisado pelo batismo. É o nosso coração que foi circuncisado. É a ação do Espírito que trabalha no nosso coração. Então eu tenho que me preparar. Eu não estou indo para um encontro. Você vai para um encontro de qualquer jeito? Não. Então, vocês querem ver? Os nossos sentidos, eles não estão educados, não foram trabalhados. Quer ver exemplo disso? A gente acaba de comungar. Eu sou ministra aqui, eu fico vendo quando eu estou de frente. Vocês acabaram de receber Deus vivo. A gente não crê nisso. Então o povo para diante de Nossa Senhora. Presta atenção. Nossa Senhora depois. Eu acabei de receber Jesus. Aí, em vez de eu estar concentrado, primeiro eu estou vigiando quem está na fila de comunhão. Meus olhinhos estão ali, mas eu acabei de comungar. Estou vigiando quem está na fila. Se faz um barulho, eu abro o olho. Ou eu não é assim? Por quê? Jesus fala para uma outra mística assim. Quando você recebe uma visita importante na sua casa e que você está com ela na sala, assentada, você deixa ela sentada na sala e vai para a janela ver quem está passando? É assim que a gente faz com ele na oração, na comunhão. A gente deixa ele na sala, sentado, e vai ver quem está passando. Nós estamos diante do Senhor. E o tempo é curto. Aproveita esse mistério, Ele em nós, eu nele, Ele em mim. Aproveita esse mistério. Encosta no rosto dele. Fala, obrigado. Porque o Senhor não desistiu. O Senhor não foi embora. Se eu tivesse ido embora, o que ia ser de nós? Eu não comungo porque a gente merece. A gente comunga porque precisa. Porque Ele é a nossa vida, é a nossa alma. É a nossa força. É o corpo que nos carrega. E a gente comunga e fala, hein? Gente, você está com o Santíssimo. Você está com o Senhor. Presta atenção. E nós não falamos nem obrigado. Ficamos com o coração duro, indiferentes, como se não tivesse recebido ninguém. E é Ele vivo. Olha que oportunidade. Ele não foi embora. Ele nos permite ser alimentado todos os dias. Falei, mas eu preciso sentar e conversar com Ele. Olha, é o Santíssimo. Se por minha conta é ter fila no Santíssimo, né? Porque não existe um lugar mais especial aonde por um mistério Deus está vivo em carne. Ele está ali encarnado, vivo. Se a gente fosse mais santo, escutar até o coração bater ali dentro do sacrário. Alguns santos ouviram. Nós, quando é pecado demais, larga para lá. Até melhorar, né? Mas vai lá e conversa com Ele. Vai lá e se rasga diante dEle. Vai lá e chora se for necessário. Vai lá. Quando eu falo isso com vocês é porque a gente precisa fazer isso. Se eu falo com vocês é porque eu já faço. Recentemente, deve ter uns 2 meses, diante de uma decisão difícil, que eu não queria. Vontade minha é uma, dele era outra, completamente diferente. Fiquei diante dele 3 horas sem sair do lugar. Falei com meu marido, acabamos de almoçar no domingo, eu falei com ele, eu estou indo diante do único que resolve minha vida. Não adianta falar com ninguém. A única pessoa que vai me acalmar é Ele. 3 horas, estava sentado, porque puxei a cadeira, fiquei diante dele, parada, assim, rezando, conversando. 6 horas, meu marido chegou e falou, você continua no mesmo lugar? Falei, no mesmo lugar. Diante do único
que vai me convencer do que eu tenho que fazer, que é a vontade dele. O que ele falou? Nada. 3 horas com ele, calado. Mas meu coração saiu de lá em paz. Então, apesar de eu não querer fazer, eu fiz na obediência. Fácil? Demais. Então, é ali que se resolve as coisas. É ali. Porque a gente acaba de falar com ele e fala, Jesus me respondeu, não? Deixa eu te contar. Depois que você colocou o problema, colocou a situação, dividiu com ele, fala com ele, Senhor, viu isso? O que eu faço diante disso? A partir do momento que você perguntou, você calou, o que você disse que ia acontecer a partir dali foi decisão de quem? Dele. Isso é espetacular. É espetacular. Quando você fala, me ilumina nisso aqui agora, e de repente você toma uma atitude, quem é que foi que te ajudou? Ele. Vai dar errado? Claro que não. Essa confiança que tem que ter, porque a gente está diante de alguém que é vivo. É isso que vocês têm que aprender. Vocês têm que crescer nessa intimidade com ele. E isso é oração. É aquilo que acalma seu coração. Que você entrou mal e saiu bem. Então, o dia que a gente entender disso, entender a grandeza disso, que a gente está arraigado nele, grudado nele, vocês vão fazer o que sem rezar? Nada. Teoricamente nada. Só que a gente faz tudo o contrário, porque a gente faz tudo sem perguntar para ele, depois a coisa frita a gente vem atrás dele. A gente faz o caminho inverso, sendo que se a gente fizesse primeiro com ele, a gente encurtaria tudo. Quantos problemas a gente diminuiria se primeiro a gente se colocasse diante dele? Jesus, eu queria comprar aquela casa, aí vai lá e compra, mas não pergunta para ele não. Compra a casa, fica endividado, depois vem cá pedir ele para o dinheiro. O caminho é tão simples, mas nós somos indisciplinados. A gente não se mantém em oração. A gente está sempre disperso. A gente está diante de Deus e é outra coisa, porque se eu calo a boca, a cabeça fala, o coração fala, e a gente fica arrumando solução para Deus, a gente dá sugestão para Ele. Eu acho que o senhor devia fazer dessa forma. Então fala e faça, você já sabe, né? Estar diante dele, entregue, falar, seja feita a vossa vontade, não é fácil. Mas ao mesmo tempo é tão interessante, que todas as vezes que a gente vai rezar, a gente tem que colocar para Deus a nossa incapacidade de viver as coisas que Ele quer. Eu tenho muita paixão com a Sagrada Face, hoje é dia dela. Hoje é dia da gente rezar o texto da Sagrada Face. É a oração da Sagrada Face, é a oração que mais mexe com o meu coração. Que ela fala assim: ó face adorável do meu Jesus, meu único amor, minha luz e minha vida. Fazei que eu ame somente a vós. Nada queira fora de vós. Ame-vos unicamente. E que enfim não viva a não ser convosco, de vós, por vós e para vós. Que assim seja. Aí eu falo com ele assim: o Senhor está vendo a distância que existe entre o que eu acabo de falar e a minha incapacidade de cumprir. Que eu não sou capaz. De viver somente convosco, de vós, por vós e para vós. Falei, Jesus, então existe um desejo e uma incapacidade. Então olha para a minha miséria e me conceda as graças que me são necessárias para que eu possa cumprir o que eu acabei de falar. Mostra para ele que a gente não é capaz, tem que falar com ele. Eu queria demais fazer só a sua vontade. Olha que eu fico na luta. Mas tem dia que gasta 3 horas diante do Santíssimo. Isso porque a gente é muito amigo. 3 horas sentado com ele. Vai falar, só tem certeza que é isso mesmo? Estou achando que o senhor não viu tal coisa. Só tem certeza, Jesus, não vou dar conta disso. Ele nem escuta. Jesus, não vai dar certo. Ele nem escuta. Mas é preciso dizer. É preciso ter a intimidade, a coragem de dizer, Jesus, eu estou achando que isso está bom, não? Fala. Fala, conversa. Explica, chora. Pega a palavra, reza, explica e deixa, acalma o seu coração. Mas é preciso falar. A oração é o grande segredo da nossa vida. A oração é o que apazigua, aquilo que acalma, é aquilo que te conforta e é aquilo que tudo transforma. Porque tudo a gente consegue pela oração. Tudo. Você quer ver uma situação mudar?
Ajoelha e reza. Vai conversar com quem? Pode. Aprenda a não gastar energia onde ela não vai resolver. A gente sai contando para todo mundo resolver o quê? Nada, cada um te deu uma opinião depois mais doida. Vai lá e é de graça. E Ele está à sua espera. Eu fico tão impressionado com essas coisas. A oração é uma das coisas que me impressiona tanto. Como é que eu falo e Ele me escuta? Como é que eu falo aqui e Deus age? É uma coisa, é de muito amor. É muito amor, que Ele está atento ao que nós estamos ali. Ele conhece o nosso coração, Ele sabe o que eu estou falando. Ele sabe quando eu estou me entregando, que eu estou entregando alguma coisa para Ele e Ele vai agir se eu me entrego. É encantador. É encantador pedir intercessão de Nossa Senhora. É encantador ver como é que ela, naquele silêncio dela, ela age. Nós temos esse tesouro na mão, que se chama oração. E a gente não aprendeu até hoje. A oração é o grande segredo do cristão. É a arma do filho. Eu falo que é o nosso telefone para falar com o pai. Então quando eu vou me preparar para encontrar com ele, pensa que você tem para falar. E também vai na espontaneidade, vai contando as coisas para ele. Fala, vem cá só para te contar um negócio. O amigo, vem cá para te contar isso. Só para te contar. E o Senhor faça como o Senhor quiser. Me orienta, me dá o caminho. Me ajuda a ser santo. É simples? Não, porque a santidade no fritar dos ovos é fazer a vontade de Deus. Então a gente precisa pedir a Jesus que nos ajude, que de verdade Ele nos ensine a rezar, que de verdade Ele nos conceda essa graça, de que nada nos distraia quando a gente estiver aqui ajoelhado rezando, mas que a gente esteja pensando na pessoa dEle, saber que estamos diante dEle e de mais ninguém. Então naquele momento nada mais interessa a não ser você e Ele. É simples e é complexo, porque nós temos que domar a nossa natureza humana, de querer trazer soluções para Ele, de querer mudar as coisas, de querer com a nossa conversa seduzir a Deus. É o contrário. Então vamos pedir a Ele essa graça. Eu quero pedir para vocês a permissão, que eu subi com o meu telefone, por causa de que eu quero terminar com um trechinho de um poema sobre Nossa Senhora, que quem divulgou em 1950 foi Fulton Sheen. Foi um grande bispo. E não foi ele que escreveu esse poema. Na verdade, ele foi um arcebispo norte-americano. E é lindo esse poema com Nossa Senhora, que é dessa questão da oração. É a graça que a gente precisa aprender. Porque a oração é o remédio da nossa alma. É saber conversar com Deus. Você já entregou, está entregue. Saber de verdade que a oração sua, Deus nos dê a graça de rezar não com os lábios, mas com o nosso coração. De verdade, sem mentira, sem esconder nada, sem subtrair nada, sem acrescentar nada, colocar nua e crua cada história diante dele, né? Com a confiança absoluta que Ele escuta e Ele vai agir, porque Ele é Deus e ninguém pode com Ele, ninguém pode com Ele, ninguém, tudo muda por causa dele. Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, diz-nos o que falar. Não costumavas nos teus joelhos sentá-lo com afeição? Não lhe cantavas tu também, como a mamãe, uma canção? A sua mãozinha de noite tu seguravas? Contavas a ele histórias do mundo? Ele não chorava? Se eu conto a ele pequenas coisas que me acontecem, tu achas mesmo que essas coisinhas o enternecem? Fazem barulho as asas dos anjos? Tu que já sabes, conta para nós. Será que Ele escuta quando nós sussurramos? Será que Ele entende agora, se nós falamos assim? Querida Senhora vestida de azul, ensina-nos a rezar. Deus se fez teu filho pequenino, tu sabes nos ensinar. Antes de encerrar esta pregação da doutora Filó,
Vale guardar uma verdade que transforma a vida. Quem aprende a rezar nunca caminha sozinho. A oração não muda apenas as circunstâncias. Ela muda, antes de tudo, o nosso coração. É diante de Deus que encontramos paz para as tempestades, direção para as decisões difíceis, força para continuar quando tudo parece perdido e esperança quando as respostas ainda não chegam. Como foi tão bem lembrado nesta reflexão, Jesus nos ensinou que tudo começa na intimidade com o Pai. Antes dos grandes milagres, antes das grandes escolhas, antes dos momentos decisivos, ele rezava. Se o próprio Filho de Deus buscava o Pai em oração, quanto mais nós precisamos fazer o mesmo. Não existe problema grande demais para Deus, nem coração tão ferido que ele não possa restaurar. Basta que tenhamos a coragem de nos ajoelhar, abrir a alma e confiar que ele está ouvindo cada palavra, cada lágrima e até os silêncios que não conseguimos explicar. Que hoje você tome a decisão de fortalecer sua vida de oração. Não espere a dor bater à porta para procurar Deus. Faça da oração o seu primeiro caminho e não o último recurso. Quando aprendemos a entregar tudo nas mãos do Senhor, descobrimos que a verdadeira paz não depende das circunstâncias, mas da certeza de que Ele está conosco em todos os momentos. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando reencontrar a esperança e fortalecer sua fé. Deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais pessoas e inscreva-se no canal para continuar recebendo reflexões que aproximam você de Deus. Que o Senhor abençoe sua vida, fortaleça sua fé e faça da oração a maior força da sua caminhada. Deus o abençoe. Agora, vamos fazer uma oração para pedir ao Senhor que nos ensine a rezar. Pai amado e misericordioso, neste dia eu me coloco diante da tua presença com o coração aberto. Assim como os discípulos pediram a Jesus, Senhor, ensina-nos a rezar, eu também faço esse pedido. Ensina-me a falar contigo com sinceridade, confiança e amor. Que a minha oração não seja apenas palavras repetidas, mas um verdadeiro encontro entre um filho e um pai. Senhor, tira de mim tudo aquilo que me afasta da tua presença. Afasta as distrações, as preocupações excessivas, a ansiedade, o medo e a agitação que tantas vezes impede meu coração de permanecer em silêncio diante de ti. Dá-me um coração atento, capaz de ouvir a tua voz acima de qualquer outra. Jesus, eu te entrego tudo o que pesa sobre a minha vida. Entrego minhas lutas, minhas dúvidas, minhas dores, minhas decisões, minha família, meus sonhos e também minhas fraquezas. Tu conheces cada detalhe da minha história, mas hoje eu quero abrir a minha alma diante de ti, porque sei que és o único capaz de transformar aquilo que ninguém mais consegue mudar. Ensina-me a confiar na tua vontade, mesmo quando ela for diferente da minha. Dá-me humildade para aceitar os teus caminhos e coragem para obedecer, sabendo que os teus planos sempre são melhores do que os meus. Que eu nunca tome decisões sem antes buscar a tua direção. Senhor, faz com que eu encontre na oração o meu refúgio, a minha força e a minha paz. Que diante das dificuldades eu me ajoelhe antes de reclamar. Que diante das incertezas eu procure primeiro a tua presença. Que diante das vitórias eu jamais me esqueça de agradecer. Nossa Senhora, Mãe querida, tu que guardavas tudo em teu coração e vivias em perfeita comunhão com Deus, ensina-me a rezar com simplicidade, fé e perseverança. Conduz-me sempre para mais perto do teu Filho Jesus. E que ao terminar esta oração, eu saia fortalecido, renovado e cheio da certeza de que nunca estou sozinho, porque o Senhor caminha ao meu lado em todos os momentos da minha vida. Eu entrego tudo em tuas mãos e descanso na certeza de que o Senhor já está cuidando de cada detalhe. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pai nosso que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino.
Seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém. Recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim então uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Recomeçar diante de tantas situações da nossa vida, às vezes de perdas, às vezes de sonhos que foram frustrados, às vezes de relacionamentos, tantas coisas empregos que perdemos, tantas coisas que sonhamos e que não se cumpriram. Possível, é como a imagem dos discípulos quando Jesus é morto, e eles estão desolados, desorientados, confugindo o mar. Né? Então, às vezes, é a imagem que a gente está também desolada, desorientada, não sabe qual caminho tomar. E Jesus aparece de manhã, não é? E quando Jesus chega, tudo muda. E Ele sempre sussurra no nosso ouvido que é possível recomeçar. Então, eu falava para vocês a semana passada que a gente precisa de palavras benditas, né? De palavras que sejam ditas para nós, para que a gente possa ter a coragem, ter o desafio de falar: eu posso recomeçar. Eu não preciso ficar sentado como vitimista da minha história, mas eu posso escrever um novo capítulo. Eu posso recomeçar, porque Jesus nos dá a garantia da presença dEle conosco. E se Ele está presente, o nosso coração já se inflama. Então, nós vimos que a gente precisa da esperança e da confiança. São duas palavras. Que a gente precisa tomar a coragem de colocar o pé de novo na estrada e de entender que a vida te chama agora. A vida não te chama para amanhã, é para hoje. Então, quando a vida gritar por você, responda: presente. Eu estou presente a esse momento que a vida me chama. Que a gente não pode andar arrastando a esperança, naquele cansaço, sabe? Fala: estou cansada de esperar. Que nada, nós temos que estar renovados a cada dia, na certeza de uma presença que nos acompanha. Então, na confiança e na esperança, nós vimos que a confiança e a esperança do cristão tem um nome, que é Jesus. Essa é a nossa esperança, não é? Essa é a nossa certeza da nossa caminhada, a certeza de sermos conhecidos e amados. Mas além dessas duas palavras que nós conversamos muito semana passada, nós temos mais 3 palavras que são necessárias no caminho para que a gente consiga voltar a caminhar. Então, a terceira palavra que a gente precisa é de reconciliação. São Paulo fala assim: em nome de Jesus eu vos peço, reconciliai-vos com Deus. Reconciliai-vos convosco e com o outro. E o quanto é difícil, às vezes a gente pensa: não, imagina, Filó, não tem necessidade. Mas às vezes a gente perde alguém que a gente ama, e a primeira reação nossa é falar: eu briguei com Deus, eu estou de mal dele, porque ele me tirou. Me tirou quem? De quem somos dono? Nós temos uma interpretação errada, não é? De que somos dono? Não somos dono de nada. As pessoas que nos são dadas, elas nos são dadas como um presente por um tempo. Só que a gente não acha isso. A gente nem pensa nisso, né? Então a gente se perde achando que tudo é meu, né? Nada é meu.
Tudo é do Pai, mas a gente não vive nessa realidade, não. Então a gente vive brigando com Deus e com imagens de Deus que a gente precisa reconciliar. A gente acha que Deus é juiz, que Deus é aquele que eu posso negociar. Então, Senhor, se o Senhor me der isso, eu paro de fumar. Bom para você, que vai desintoxicar. Para Deus, qual a diferença faz? Daqui a pouco nós temos quaresma e o povo fala: não, fiquei sem comer carne 40 dias. É mesmo, que bom para você. Para Deus serviu de nada, é nada mesmo. Se você tivesse pego essa carne e dado para alguém que passa fome, aí agradaria o coração de Deus. Mas você come carne todo dia, qual a diferença ficar 40 dias sem carne? Você pegou todas as outras proteínas. Compreende, Deus não é o Deus da troca, não. Se eu fizer isso, o senhor faz isso? Não, são conceitos errados. Não, como que aconteceu isso comigo? Eu sou dizimista, frequento a igreja, vou à missa domingo. De vez em quando eu rezo um terço. Dou até uma roupa que eu não uso. Gente, os nossos conceitos têm que melhorar. Até entender que eu tenho um pai, né? Aquilo que eu falei semana passada, que sonhou comigo antes da criação do mundo, que contou todos os fios de cabelo da nossa cabeça e não cai nenhum sem que ele permita, que me ama incondicionalmente, que me aceita, mesmo na miséria, ele me aceita do jeito que eu sou, do jeito que eu estou, na verdade, porque ele tem um sonho para mim, é diferente. Então eu preciso reconciliar com ele, eu preciso entender que Deus não está contra mim, ele está a meu favor, ok? Deus me ama. Se a gente não caminhar baseado nesse amor incondicional, a vida nossa, se ela não estiver sustentada por esse amor, a gente não vai andar, porque os problemas vão chegar para todos nós. O que me sustenta é a certeza de que minha vida não é um acaso, ela tem um propósito. Aquela vida é bem-aventurada, apesar de eu estar vivendo um momento difícil agora, mas eu não estou sozinha, eu estou acompanhada. Essa certeza, essa é a fé que tem que deixar o nosso coração nutrido, alimentado, com coragem de começar de manhã. Então eu preciso me reconciliar comigo. E às vezes eu falo: mas você foi como é que você faz uma dessa e erra desse jeito? Mas como é que você caiu nisso? Não, você é um fracassado, não, você não dará conta, você é um infeliz, nada vai dar certo. Eu já tinha te avisado que não ia dar certo. Isso é a gente com a gente mesmo. São tantas vozes conosco que te destrói, que te humilha, que te põe para baixo, que te não dá coragem de levantar. Não é fácil aceitar que a gente é frágil, não é fácil aceitar que a gente é finito, não é fácil a gente ter uma sensação de onipotência. Quem adoece é o outro, quem morre é o outro, quem morre é o desavisado. Eu não, comigo nada acontece, eu sou bacana. Não, nós somos todos vulneráveis, todos nós dependemos uns dos outros, todos nós vamos viver a finitude. Todos nós às vezes caminhamos uma solidão. Então é preciso entender que somos assim. Não sou aquela imagem que eu gostaria de ser. Às vezes eu tenho que abraçar aquilo que eu não acolho bem em mim. Sem máscara, ok? Não adianta disfarçar, ter uma aparência e de atrás da aparência está podre. Então melhor assumir como somos. E saber que somos dependentes dele para tudo. Reconcilia com Deus, reconcilie com você, reconcilie com o irmão. E isso é tão interessante que está numa passagem da Bíblia em Marcos 1. Lembra quando Jesus entra? Ele entra numa sinagoga no sábado, que está em Cafarnaum. Quando ele entra, estava lá, a turma estava rezando, e essa pessoa que estava lá rezava. O que ele foi fazer na sinagoga? Foi lá porque ele rezava. E na hora que ele entra, um homem possuído de um espírito gritou, impuro gritou: que queres de nós, Jesus Nazareno? Viestes para nos arruinar? Sei que tu és o Santo de Deus. Às vezes a gente pensa assim: mas Jesus vai se preocupar com a minha vida cotidiana? Ele vai se interessar? Então o que você quer vir fazer na minha vida, Jesus? Ele se interessa sim, pelo nosso nada, pela nossa rotina ali, tão pequena, tão miserável. Fazemos uma vidinha tão mais ou menos. E ele se interessa, ele caminha junto conosco. Fala: vamos ver que hora que essa pessoa percebe que eu caminho junto dela. O dia que a gente perceber, isso é extraordinário. Mas quando a gente não percebe, ele tem uma paciência impressionante. Quando é que nós vamos entender que o centro do cristão,
O centro da nossa religião não está na culpa, mas está no amor que veio buscar aqueles que se perderam. Se vocês nunca se sentiram perdidos, como aquele pastor que foi atrás de você, lá naqueles descaminhos, colocou você no ombro e te carregou. É um amor sem medida, desmedido. Deus amou sem medida, olha a cruz. Amor sem medida a cada um de nós, até o dia que a gente olhar para essa cruz e falar, foi por minha causa que ele viveu isso. Foi por mim que ele morreu. Essa frase é um impacto de muita conversão. Quando você conseguir olhar diante da cruz e falar, foi por minha causa que ele fez isso. Foi por amor a mim. Porque ele tem amor à minha vida, que será eterna. Enquanto a gente não entender isso, então essas tanto de vozes em nós vai nos perturbando, vai tirando você do seu centro, vai minando a sua relação com Deus, vai falando, você não vai a lugar nenhum. Quem que você pensa que você é? Porque já tem a turma que já fala isso com você, mas a turma, você com essas vozes dentro de você mesmo, isso te destrói. Então por isso que Jesus fala, cala-te e sai dele. Nós temos que ter coragem de abafar essas vozes que ficam perturbando a nossa vida e te diminuindo, te desorientando, te fazendo com que você fique pior do que você já estava. Então às vezes você está vivendo uma situação difícil, às vezes um desemprego, e você pensa, mas é isso mesmo, você não fala 10 línguas, o outro que é competente, que tinha que assumir mesmo, você não, você é incapaz. Você não tem competência, o outro é que é competente. Mas você não tem a beleza do outro, o outro é que tem a beleza. Preste atenção como é que a gente se destrói. Na verdade, a gente deveria, quando a gente compreende que Deus não está contrário, mas é meu favor, e que Ele me ama, eu falo, pode parar de falar bobagem? Porque eu tenho um pai que me ama. Então, se hoje eu perdi o emprego, é porque o meu tempo nesse lugar encerrou. Mas Deus, que é o meu pai, meu Senhor, tem um outro projeto, Ele precisa de mim em outro lugar. É mais leve? É diferente. É diferente do que eu tentar me arruinar. É diferente de eu tentar ficar nutrindo em mim, então, uma mágoa e um desejo de vingança. Falar, fulano me traiu, mas eu vou vingar. Põe fogo na loja, mata o outro. Não. Até eu entender, né, gente, assim, eu sei que traição é uma das coisas mais difíceis de viver, adultério é uma das coisas mais difíceis de viver, mas quando a gente amadurece mais na vida, a gente pensa que o que mais livre une, o que de mais libertador, a maior liberdade que pode unir duas pessoas é o amor. Eu não posso obrigar ninguém a me amar. Posso? Não. No meio de uma multidão dessa, eu olho para a pessoa e falo, é esse. Eu olho para a pessoa e falo, é ela. E isso um dia nós fizemos uma aliança de amor. E por alguma razão, se essa pessoa desistiu, que pode ter sido o homem ou a mulher, desistiu de caminhar, eu não posso mendigar. Não se mendiga amor. Não se mendiga atenção, não se mendiga afeto, porque eu sou filha do Altíssimo. Mas também não tem que matar o outro, nem vingar. Eu respeito o outro que desistiu, eu lamento profundamente. Mas se a pessoa não quer continuar o caminho, que siga em paz. Mas até a gente ter essa liberdade em relação ao outro e dizer, você é livre para as suas opções, para as suas escolhas, mas também para as consequências da escolha. Tudo tem consequência. Mas se o outro arrepende e quer voltar, também é uma opção eu perdoar e fazer um outro caminho. Ok? Mas a gente tem que ser livre em relação a isso. Mas entender que Deus está junto e não contrário. E que se eu não me amar, não me aceitar, não me acolher, se eu não me perdoar, como é que eu vou dar conta de fazer isso com o outro? Não farei. Eu também tenho que ver a minha vida a partir de Deus. Pensem nisso. É preciso reconciliar. É preciso falar, puxa vida, Filó, você não precisava ter feito isso, né? Fez errado. Mas eu também eu me perdoo. É como é difícil a gente se perdoar, não é? Como é difícil a gente falar, eu te perdoo. Você fez uma bobagem ali, eu te perdoo. Eu mesma comigo. Como é difícil. Porque a gente às vezes tem uma imagem da gente muito perfeita. E não somos nada disso. Nós somos luz e treva. Aquilo que São Paulo falou, eu não faço o bem que eu quero, eu faço o mal que eu não quero, porque dentro de nós tem uma ambivalência, tem o bom e o ruim que convivem conosco. Por isso é que a gente precisa trabalhar isso em nós, para que a gente possa ser transformado
que é a última, que é a quarta palavra. Que é quando eu aceito esse Deus que me ilumina, que me mostra, e Jesus fala isso de uma forma tão linda naquele livro Ensino e Êxodo, ele fala: como é que eu posso reconhecer que uma palavra que você está escutando pertence a mim ou não? Como é que você sabe que isso veio de Deus ou não veio dele? Como é que é essa clareza dentro de vocês? Porque tudo que é de Deus tem que te gerar paz e te promover. Deus jamais vai te oprimir, Deus jamais vai te humilhar. Isso é coisa do encardido. Deus não. O nosso Deus que nos ama, jamais Ele vai te oprimir, jamais. Ele veio para nos libertar, Ele veio para nos tirar das cadeias que nos aprisionam, Ele veio para nos colocar para cima, Ele veio para nos colocar de pé. Ele jamais. Então a frase que você tiver dentro de você, falar com você para baixo, fala: não é Deus que está falando, eu posso falar com ela, eu tenho autoridade de filho e digo para ele: cala e sai, não me perturbe. Eu tenho um Deus que me ama, e eu vou mudar a história, por causa da presença dele na minha vida. Então nada pode nos fazer desistir, por causa de um amor que me conduz, compreende? Então eu preciso me reconciliar, falar com Jesus: me tira, me quebra as imagens que eu carrego de Deus, as falsas imagens, e me ajuda a entender que eu tenho um Pai, que o Senhor veio revelar, um Pai que me ama, que é amoroso, que é cuidadoso e que me quer com Ele. Quando eu consigo ver a minha vida a partir de Deus, quando eu consigo ver a minha verdade, de verdade, eu olho para a minha vida e encaro ela de frente, eu falo: eu sou isso mesmo? Eu olho de frente, eu consigo analisar a minha vida pela palavra, aí eu dou oportunidade a Deus de me transformar. Pensem, o cego encontrou Jesus e passou a enxergar, o surdo escutou, Jesus gritou por Jesus e aprendeu a ouvir, o paralítico, que aqueles homens tiraram o teto e desceram com ele, saiu andando. Até a água, quando encontrou com Jesus, virou vinho. E nós encontramos com ele quantas vezes na Eucaristia? Mudamos o quê? O que a sua vida e o que na sua vida precisa ser transformado? Porque às vezes a rotina é algo espetacular que ela nos organiza, mas ela se torna uma doença quando ela me engessa, e eu falo assim: a gente sempre fez assim, não preciso mudar. A nossa vida, a nossa caminhada, ela é uma sucessão de mudanças, nós vamos transformando. Quanto mais eu encontro com Jesus na Eucaristia, mais eu tenho oportunidade de ser transformado. Porque aquilo que eu falei, Deus me aceita como eu estou, mas é porque Ele quer me transformar naquilo que Ele sonhou. Mas se eu não me permito essa abertura, se eu não permito ser transformado, Santo Agostinho faz uma análise tão linda disso que ele fala: o nosso coração foi feito para Deus. Então por que eu me transformo? Porque na verdade o que Deus sonhou para nós é muito grande. O sonho que Deus tem para cada um de nós, gente, é algo espetacular que a gente não tem dimensão dele. Então nascemos, cada um de nós nasceu para brilhar, cada um de nós nasceu para ser muito grande aos olhos e da forma que Ele sonhou. Mas se eu não conseguir ver isto, se eu me aprisionar, quando que Ele vai conseguir me transformar? Nunca, porque eu não vou permitir. Eu engesso na minha rotina, naquilo que eu acredito, e não ouso ir. Eu não ouso caminhar. Imagina, às vezes a gente precisa ser transformado na dor, na situação, e eu preciso do outro que me leve, é o único que muda a minha vida. Aquele paralítico precisou de 4 amigos. Às vezes eu preciso dividir a dor, às vezes eu preciso falar da dor, às vezes é preciso falar com alguém que você está num relacionamento abusivo, que o outro abusa de você, que o outro te maltrata, te humilha e te trata como um nada. E por que você permanece? Porque não tem a consciência que é filho do Rei. E se somos filhos do Altíssimo, não podemos ser tratados menos do que uma princesa ou um príncipe. Ninguém pode tratar o outro e colocá-lo debaixo de um tapete e falar: você é um incapaz, ou você é isso ou aquilo. E nós permanecemos nisso. Por quê?
Por que não acreditamos nesse amor? Por que não somos transformados? Por que se a água chega diante de Jesus vira vinho? Por que nós entramos na igreja, comungamos e saímos igual? Por que não acreditamos que recebemos Jesus vivo? Jesus fala que esse é um dos maiores sofrimentos da vida dele, é a hora da Eucaristia. Porque ele chega cheio de coisas para derramar em nós, e o nosso coração duro, incrédulo, acha que está recebendo um pedaço de pão. Se algum de vocês tem o livro da Catarina Emmerich, ouviram falar em Catarina Emmerich? Grande mística da igreja, que viveu com a Eucaristia, e que revelou, ela escreveu vários livros, né? Enquanto ela entrava em êxtase, ela comungava e entrava em êxtase. E um deles é sobre o Cordeiro, sobre a paixão de Jesus, foi que Mel Gibson fez aquele filme, é todo baseado no livro dela. Se você lê o livro, é tudo que o Mel Gibson colocou no filme. Então, no momento que Jesus faz a instituição da Eucaristia, vocês virem a descrição da Catarina Emmerich, naquela ceia, quando o céu se abre, e como todos os anjos se prostram, quando ele vai se tornar, em cada migalha de pão, em cada gota de vinho, é o sangue e o corpo de Jesus. E nós recebemos, entramos na fila, não percebemos onde estamos. É para qualquer coisa ser curado, é para a gente ser transformado, é para a gente falar com ele: Jesus, transforma isso. Então não esconda dele aquilo que na sua vida está precisando ser mudado. Não mascare, não venha até ele cheio de máscara, cheio de maquiagem. Mostra a sua nudez, mostra a miséria, mostra a fragilidade, e fala: eu sou isso, mas não quero ser isso, eu sou sua filha, me transforma. Não permita, Jesus, que eu me tranque num quarto e veja o mundo apenas por um buraquinho da fechadura e acho que isso é o tudo. Não, Senhor, me ajuda a abrir a porta de descobrir um mundo novo que o Senhor fez para mim. Me ajuda a descobrir um horizonte, me ajuda a descobrir que eu posso sonhar e voar, que eu sou sua. Me ajuda a não ter medo de ser transformada. Me ajuda a entender que se até aqui eu caminhei dessa forma, é porque eu não tinha uma consciência plena. Mas agora que eu tenho consciência de um Deus que me ama, que eu tenho um Pai que me ama, e que uma das coisas que mais me emociona é saber que Ele espera cada um de nós. Ele me espera. Eu acho que Ele faz a continha lá, menos um dia que ela viveu, daqui a pouco ela está aqui. Mesmo que isso para nós seja, para com esse assunto. Mas é verdade. Ele nos espera para uma vida que a gente não tem dimensão. Deus nos aguarda. Um dos corpos que estão incorruptíveis, que está mais lindo, é a Santa Bernadette, que viu Nossa Senhora de Lourdes. Vocês já viram que coisa mais linda? Está uma menina dormindo com as mãozinhas, e isso tem 145 anos que ela morreu, de mãozinha posta, e ela está lá onde as freiras estão, e o cabelo dela tem que ser cortado, e as unhas também, porque continua crescendo, e o sangue dela não está coagulado, está líquido. É extraordinário, gente. O nosso Deus é algo de nos tirar a fala, e a gente ainda encontra com Ele e morre de medo dele. Por quê? Se rasgue diante dele e fala: Jesus, me transforma, igual o Senhor fez com aquele paralítico. Porque o que mais pode Jesus fala, o que mais pode te paralisar e não deixar você ser transformado? O que vocês acham? É o quê? É o nosso pecado. O pecado te aprisiona. Mas se você procura um confessionário, procura um sacerdote, e Jesus te perdoa, é igualzinho se você estivesse num barco a remo, que o remo está quebrado, ele dá uma batida no remo, ele faz um vento, que o barco voa. Nós somos igual um barco, mas não fomos feitos para poder ficar ancorado no cais. É para voar, é para viajar, é para estar em alto mar, não é para ficar preso. Peça a Ele, fala: Jesus, o que na minha vida me aprisiona? Qual é o medo que eu tenho de ser transformado? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Qual é o medo que eu tenho de enfrentar um novo desafio? Qual é o medo que eu tenho de mudar de situação? Se agora eu era um funcionário, virei um gerente, virei um CEO de uma empresa, virei um dono, mudei de faixa, mudei de opção. Medo de quê? Se eu tenho Deus comigo, se Ele vai ficar do nosso lado, vai nos orientar. Não, Senhor, mas eu tenho pavor de relacionar, porque eu fui magoado uma vez, fui ferida, e eu tenho medo de ser ferido de novo.
Então peça a Ele cura. Qual que é a única coisa que nos cura? O que é a única coisa que cura? Não é o remédio médico. O que cura? O amor. O amor é a maior força do universo, né, gente? É a única coisa que cura. Eu já vi gente levantar de coma por causa do amor. É a maior força que existe no mundo, é o amor. É a única coisa que te transforma, é o amor incondicional de Deus. É quando você se sente amado de uma tal forma que você é restaurado. Ele fala: aos olhos do mundo a gente pode não valer nada, menos um, mas para Ele nós somos 100%. Porque Ele morreu por nós. Isso é algo para pensar. São as 3 coisas que Deus nos deu para a gente contemplar em silêncio: a cruz, a Eucaristia e a Virgem Maria. São 3 grandes mistérios para pensar, para admirar, para olhar e para ver o que a gente aprende. Então, o dia que vocês entenderem esse amor, confiar nesse amor incondicional, é claro que eu vou querer ser transformada. Fala: Jesus, olha a minha vida sob o seu olhar. E o que precisa ser mudado? O que na minha vida eu vivo que não te agrada? Em que ponto eu estou da minha vida que eu não caminho como eu deveria caminhar, sendo filho de Deus? Pensa qual situação da sua vida que não agrada a Deus. Pensa em qual situação você gostaria que estivesse cursando diferente. E tenha coragem de entregar para Ele. Porque Jesus, Ele é tão doce, que até a transformação que Ele faz em nós é doce, é suave. Deus não nos agride, Ele nos espera. Ele espera a hora que a gente já está amadurecendo, está pronto. Acho que só Nossa Senhora que foi e fez uma transformação louca, porque Ele pegou ela pela mão e fez ela correr. Ela começou como uma menina e teve que amadurecer, e tudo que ela conhecia, ela teve que viver de uma forma tão intensa. Mas Deus vai agir na nossa vida à medida que você permitir. Pense nisso cada vez que entrar com a Eucaristia. Fala: Jesus, eu venho impuro aqui, me transforma, me faça capaz de fazer o bem, porque o bem não habita em mim, então eu não sou capaz. Por mais que eu queira fazer o bem, eu dependo do Senhor para fazer o bem. Essa é a oração, a carta que está nos Hebreus, que nós lemos no sábado. É Deus que nos faz apto a fazer o bem, porque a gente sozinho não é capaz de nada. Sem mim, nada. Mas é o amor dele, a bondade, é o poder que pode nos fazer o bem. Quantas atitudes nós podemos transformar a partir do momento que eu me reconcilio, a partir do momento que eu perdoo alguém. Isso é extraordinário. O perdão só pode vir de Deus, porque a gente, do ponto de vista humano, a gente não perdoa, a gente traça vingança. Fala: mas eu vou te pegar na reta. Deus fala: nada, vem cá, querido, deixa eu te ensinar um outro caminho. Mas é Ele que transforma, é Ele que me faz ver a minha vida sob um outro olhar. E aí é tão interessante tudo isso, porque à medida que eu vou tomando consciência daquilo que sou um filho amado, e que vivo uma situação difícil, e que eu descubro que eu posso mudar a minha história e caminhar diferente, a última palavra é a inquietação. Por que o ser humano é inquieto? Porque a gente tem processo de transformação. Então é belíssimo quando vocês lerem em João capítulo 1, quando Jesus faz uma pergunta, né? Porque vocês imaginam, os discípulos de João estavam com ele, João Batista. Jesus passa, ele fala: eis o Cordeiro de Deus. E aí a Bíblia diz assim, que Jesus foi passando e viu que tinha 2 pessoas com ele. Um era André e o outro era o discípulo que não tinha nome. Quem era o outro discípulo que não tinha nome? Você, sou eu, né? Que vai atrás dele. E a primeira fala de Jesus, a primeira pergunta, Jesus fez 217 perguntas na Bíblia, e a primeira que ele faz é: que procurais? Essa é a palavra para você hoje. O que você procura quando você vem aqui? O que você procura quando você vai rezar? O que procurais? Qual é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? Fala: ficar pobre, filho. Perder o emprego. O que é a pior coisa que pode acontecer na sua vida? É perder o desejo de Deus. É perder o desejo de
de caminhar, de ter uma paixão, de viver uma vida com sentido. Sabe quando a gente se acomoda naquilo e se arrasta, e a pessoa fala com você: o que você tem? Você fala: nada. Você está triste? Não. O que aconteceu? Nada. O que você quer? Nada. Misericórdia. Isso é assídia. É aquela pessoa que não deseja nada, aquela vida, é o que eu falo de água de chuchu rala, aquela coisa que não tem sal nem tem açúcar, aquela coisa sonsa, insonsa, pelo amor de Deus. A vida tem que ter paixão. Se o evangelho não fizer você ter paixão, não te revirar, por isso que o livro mais de inquietude que existe chama evangelho. É a Bíblia, porque Jesus está sempre te questionando, Ele está sempre fazendo uma pergunta: o que você procura? É muito grave se a gente for sequestrado pelo consumismo, que faz com que você ache que o seu desejo está resumido naquilo que o dinheiro te dá. É muito pobre, é muito pobre. Se achar que aquilo que eu possuo na mão é o desejo que resume a minha vida, é pouco demais. É muito triste uma pessoa que não deseja nada, uma pessoa que não quer nada, uma pessoa que fala: tanto faz chover, eu fazer só. Pelo amor de Deus, tem que ter energia na vida, tem que ter paixão pela vida, tem que ter paixão pela causa de Jesus, tem que ter paixão para viver uma vida que o agrade, tem que ter paixão para chegar no céu, tem que ter paixão para fazer de tudo para não passar pelo purgatório, tem que ter uma paixão para viver tudo isso, viver a nossa fé, e se precisar ir até o sangue, por Ele. Mas somente por Ele, por mais ninguém. Quando naquela festa de Cristo Rei, que tem uma revolução que pega o pessoal, que eram famosos cristeiros, que pega uma criança e um tio dele fala com ele, um menino de 11 anos, fala por favor, que vivo na época um presidente de um país, e o tio dele fala: por favor, fale isso. Aí na hora que vão pegar o menino, ele fala: fale, o que você tem que dizer? Ele fala: viva Cristo Rei. E é morto. Era uma criança. Será que a gente tem coragem? Então, qual a pior coisa que pode acontecer? Eu não saber o que eu desejo. Então, quando Jesus vira para trás e pergunta hoje no seu olho: o que procurais? Agora que você precisa recomeçar a sua vida, seja por uma infidelidade, seja porque você desistiu de alguma coisa, seja porque perdeu alguém, seja, não fique parado no dia da dor, não fique parado no dia que você descobriu a traição, não fique parado no momento que alguém morreu, não fique parado no dia que você perdeu o emprego. Levanta. Quando Jesus ele pega o paralítico, ele fala com ele: de pé. Essa é a palavra da ressurreição, essa é a palavra que ele quer dizer para cada um de nós: de pé. Eu não te fiz para ficar deitado. Você é minha imagem, a minha semelhança. Anda como meu filho na minha presença, porque eu estou aqui. Então eu garanto a minha presença, eu te abençoo, eu te conduzo, eu não te abandono, eu não te traio, apesar das suas infidelidades, todinho, né? A gente tem que falar com ele todo dia de manhã. Jesus, eu chego no espelho e falo com ele: Jesus, está me vendo? Está entendendo? Sou eu mesmo. Olha para mim, presta bem atenção como é que eu estou vestido, para você não me perder no meio do povo, porque vai que você me perde. E se o Senhor não ficar, prestar atenção, eu te perco, eu te traio, por muito menos que 20 moedas. Eu te traio facinho, se o Senhor não ficar perto. Fica de olho em mim, que eu não presto. Tem que falar isso com ele todo dia de manhã, porque o mundo te seduz, e você deixa Jesus facinho. Fala com ele: daqui a pouco eu volto, tá? É assim. Então, até termos consciência que de verdade o propósito de Deus na vida de cada um de nós é algo extraordinário, que Deus nos fez para uma coisa muito grande que a gente não tem dimensão, que somos filhos amados, sonhados e desejados. E isso, se não ficar gravado no seu coração, o vento que bater, ele te derruba. Não pode, a gente não é derrubado por causa dele, Ele que nos sustenta. É essa certeza absoluta que vai te manter no caminho. Então eu posso recomeçar quando Jesus sussurra no seu ouvido: a história não acabou. Lembra dos lençóis dobrados? Quando Madalena chega no sepulcro e Jesus não está lá, o sepulcro está vazio. Isso é extraordinário. O sepulcro está vazio porque a história não acabou, tem muito por vir. Por isso que Madalena não encontrou um sepulcro habitado. Era como se Jesus deixou tudo dobradinho e falou: daqui a pouco eu volto.
a história não acabou. É isso que tem que nos manter, porque Ele pode chegar a qualquer hora. É isso que tem que manter a minha vida em vigilância, em atenção à presença de um Deus que eu caminho com Ele. Aquilo que Zacarias falou, que eu possa andar na vossa santíssima presença, em santidade e justiça, todos os momentos da minha vida, sabendo que eu estou com Ele, olhado por Ele, amado por Ele, e voltando para a casa dEle, que eu vim do amor e volto para o amor. Essa consciência tem que permear a nossa vida, senão os problemas de cada dia nos destroem. Mas é preciso, é importante que a gente compreenda que em cada manhã eu recomeço. Todos os dias a gente tem problema, ok? Todos. Não há vida sem conflito, não há vida sem crise, não há. Mas eu posso transformar. A vida sem crise é aquela vida, sabe aquela água parada? Aquilo não motiva ninguém, aquilo não faz ninguém crescer, aquilo não faz ninguém acordar para um desafio e falar, mas por causa dele eu venço. Compreende? A gente tem que ter coragem de enfrentar o mundo por causa dele. Essa vida sem desejo, essa atonia da alma, isso é um desastre que pode acontecer na vida de um cristão. Não ter paixão pelo Senhor teu Deus, não ter paixão para viver as coisas. E hoje vocês pensem nessa frase: que procurais? Qual é o desejo mais profundo da sua alma? Fala, filho, eu nunca pensei nisso. Que bom que hoje pensa. Que procurais? Quem é você? Pare e pensa. Não se defina pela sua profissão, mas se defina quando você não tiver nada, inclusive se estiver nu. Não na roupa, na alma. Compreenda isso. Quem sou eu? Que mistério é esse da minha vida? Que mistério é esse de um Deus que me ama, que me convidou à existência, que me presenteou com tantas pessoas, com tantos talentos, e me colocou aqui para poder caminhar com eles, mas voltar um dia para casa. Mas não vou levar nada do que Ele me presenteou aqui, não é? Tudo aqui eu deixo, mas vou levar somente o quê? O que eu levo? Qual é a única coisa que eu vou poder levar para Jesus? Somente o amor que eu tiver vivido. Mais nada. Mais nada. Por isso a gente tem que pedir a Ele: me dê a graça de te amar mais. Vocês já pediram isso para Ele? Jesus, me dá a graça de te amar mais. Eu quero te amar mais. Me ajuda a te amar. Me ajuda. Eu quero viver uma aventura com o Senhor como os discípulos viveram. Eu quero ser pescador de homens. Eu quero viver uma vida que tem sentido. Eu quero envelhecer, ser consumido, sabendo que é por Ti. Eu quero, quando ele perguntou para os discípulos: que procurais? Ele falou: venha ver. Será que a gente tem coragem de ir? Venha ver, caminhe comigo. Ande na minha presença. A gente não pode ficar paralisado. Vamos pedir a Jesus hoje que nos liberte. Às vezes do dia da dor, de uma notícia que me paralisou, de um medo que eu tenho. Fala: Jesus, todo obstáculo à transformação são os meus medos, é a minha paralisia. Me tira da paralisia, como se eu tirou aquele paralítico que estava numa cama, e se eu pôs ele para andar. Faz isso comigo. Põe minha vida em movimento. Faz com que o Espírito faça com que minha vida esteja em movimento. Aquilo que, quando Bernadette ela foi avaliada por uma equipe de Roma, né? O Vaticano mandou uma equipe de homens, de cardeais, para poder avaliar Elizabeth, para ver se ela não estava mentindo, se ela não estava imaginando. E aí um deles no final pergunta para ela: como é que você sabia que você tinha que ir na gruta? Ela falou: eu não tenho palavras para decidir, para explicar. Mas depois ela falou: eu não sei explicar direito. Depois ela explicou: eu acho que eu sei explicar. É o vento que me levava. Quem é o vento? É o Espírito Santo de Deus. A nossa vida tem que ser movimento. A vida cristã não pode ser parada, não pode ser morta, não pode ser uma água parada como o mar morto. Senão você vê que não tem nem peixe, que não gera vida. A nossa vida tem que gerar vida. A nossa vida tem um propósito. Nós temos que lembrar que a nossa vida foi feita para algo muito maior. Então não é uma traição que me põe no chão, não é uma infidelidade que me destrói, não é um desemprego que me destrói, não é porque eu fiquei quebrado financeiramente que me destrói. Não é isso que me destrói. A minha vida tem um propósito maior. Isso vocês têm que saber.
Qual é esse propósito? Você vai descobrir diante dele, com ele, diante da palavra dele, em cada Eucaristia que você tiver. Fala com ele, vai fazendo na minha vida aquilo que um dia o Senhor sonhou. Me ajuda a ser o seu sonho de amor. Me ajuda. Eu quero amar mais, eu quero viver mais a verdade. Vamos pedir a Nossa Senhora que nos ajude a esse abandono nas mãos de Deus, esse abandono de viver a vontade dele. E aí, para me encerrar, eu quero terminar com a palavra de Isaías, que está em Isaías 35, porque às vezes a gente chega aqui tão abatido, e às vezes, quando a gente vive uma situação muito difícil na vida, e que a gente às vezes não quer recomeçar, a gente quer desistir, a gente fala, porque a pior coisa que pode acontecer na nossa vida, não é quando ninguém te espera mais, quando você vai chegar em casa, mas você não esperar mais nada da vida, achar que a música já acabou, que os jogos já encerraram, e você espera, assim, como angústia, o fim que não chega. Não, Deus não nos fez para isso, de jeito nenhum. Deus nos fez para muito mais, né? É algo extraordinário na nossa vida, né, gente? Deus pega a gente assim do nada, né? E faz algo que ninguém pôde pensar que Ele faria. Por isso Ele é Deus. De todo mal, Deus tira um bem. Se não fosse assim, Ele não seria o Todo-Poderoso. Quando a gente pensa que acabou, Ele fala, nada, bom, só está começando. Deixa eu fazer para você ver. Deixa agora eu ser o protagonista. Eu falo que a melhor parte da nossa vida é quando a gente fala, não, agora não dou conta de fazer mais nada. Falo, uau, agora chegou a vez dele. Agora é a vez da coisa brilhar. Agora é a vez de fazer uma história completamente diferente. Uma coisa que ninguém pensou. Claro que não, porque Ele é que é Deus. Então vamos pedir a Ele a graça de ser criança, a graça dessa confiança incondicional, a graça desse abandono e falar, eu creio que o Senhor me amou, por isso me criou, e que o Senhor tem um projeto imenso para mim. Então, independente da situação de sofrimento que eu estou vivendo, hoje eu posso recomeçar, porque o Senhor é meu Deus. Então a palavra de Isaías é, quando ele diz, fortaleceis as mãos abatidas, revigorai os joelhos cambaleantes, dizei aos corações deprimidos, sede fortes, não temais, eis vosso Deus. E ele diz, ele quer nos dizer que o nosso jugo está encerrado. Deus veio para nos libertar. Não tenha medo de viver essa confiança incondicional em Deus. Seja de onde você estiver, a mão de Deus não é curta para te ajudar. E nós queremos encerrar com a mesma música da semana passada. Não há noite mais escura, não existe, que possa impedir um novo dia de amanhecer. Sede corajosos, fiquem de pé, para que vocês possam caminhar na verdade diante daquele que nos criou. A doutora Filó nos deixa uma certeza que precisa permanecer gravada em nosso coração. Não importa o tamanho da dor, da perda, da decepção ou do medo que você esteja enfrentando hoje, Deus ainda está escrevendo a sua história. O sepulcro continua vazio, porque a última palavra nunca será da tristeza, do fracasso ou da morte. A última palavra sempre pertence ao amor, à esperança e à ressurreição. Talvez você tenha chegado até este vídeo sentindo que não há mais forças para continuar. Talvez o peso das dificuldades tenha roubado seus sonhos e a vontade de seguir em frente. Mas lembre-se, o mesmo Jesus que levantou o paralítico, que curou os cegos, que restaurou vidas e transformou água em vinho, continua caminhando ao seu lado. Ele ainda sussurra ao seu coração: levante-se, a sua história não terminou. Nunca permita que um único capítulo difícil faça você acreditar que todo o livro da sua vida acabou. Deus vê um futuro que os seus olhos ainda não conseguem enxergar. Enquanto houver fé, haverá esperança. Enquanto houver esperança, haverá um novo começo. Hoje, entregue ao Senhor tudo aquilo que pesa o seu coração. Perdoe, recomece, confie e permita que Ele transforme aquilo que você sozinho nunca conseguiria mudar. Deus não desiste de você.
E se ele não desistiu, você também não deve desistir. Se esta mensagem falou ao seu coração, compartilhe este vídeo com alguém que esteja precisando reencontrar a esperança. Às vezes, uma simples mensagem pode ser o abraço de Deus na vida de uma pessoa. Também deixe o seu like para que esta palavra alcance ainda mais corações. E se você ainda não faz parte desta família, inscreva-se no canal. Que Deus abençoe profundamente a sua vida, fortaleça a sua fé e faça você experimentar um novo tempo de paz, coragem e recomeços. Até o próximo vídeo e que Jesus caminhe com você em cada passo da sua jornada. Agora, vamos fazer uma oração para recomeçarmos com Deus. Senhor Jesus, neste dia, eu me coloco diante da Tua presença com o coração aberto. Tu conheces a minha história, as minhas dores, os meus medos, as minhas decepções e todas as batalhas que tenho enfrentado. Nada do que acontece comigo está escondido dos Teus olhos. Hoje, eu entrego nas Tuas mãos tudo aquilo que me impede de seguir em frente. Entrego os meus fracassos, as minhas perdas, as minhas lágrimas, as minhas inseguranças e tudo aquilo que tem roubado a minha paz. Senhor, quebra dentro de mim toda mentira que me faz acreditar que eu não sou capaz, que não tenho valor ou que a minha história chegou ao fim. Eu creio que sou Teu filho amado, criado com um propósito e chamado para viver os sonhos que preparastes para mim desde o princípio. Perdoa-me pelas vezes em que desconfiei do Teu amor, pelas vezes em que reclamei, duvidei e pensei que estavas distante. Hoje eu escolho confiar em Ti. Sei que Tu nunca me abandonastes e jamais abandonarás aquele que colocam a esperança em Tuas mãos. Jesus, cura as feridas da minha alma, liberta-me da culpa, da mágoa, do ressentimento e do medo de recomeçar. Dá-me coragem para levantar, assim como fizestes com tantos que encontraram a Tua misericórdia. Que eu nunca permaneça paralisado pelas dificuldades, mas caminhe todos os dias sustentado pela Tua presença. Transforma o meu coração. Onde houver tristeza, coloca alegria. Onde houver medo, coloca confiança. Onde houver desânimo, coloca esperança. Onde houver escuridão, faz brilhar a Tua luz. Que eu nunca perca o desejo de Te buscar, de Te amar e de viver a Tua vontade. Ensina-me a reconhecer que cada novo amanhecer é uma oportunidade de recomeçar ao Teu lado. Eu entrego completamente a minha vida em Tuas mãos e declaro que confio nos Teus planos, porque sei que são maiores e melhores do que os meus. Obrigado, Senhor, porque a minha história ainda não terminou. Eu creio que o melhor de Deus ainda está por vir. Em Teu santo e poderoso nome eu oro. Amém. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoai as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. E não nos deixeis cair em tentação, mas livrai-nos do mal. Amém. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.